Olá, tudo bem com vocês? Venham comigo com o professor Claudinei para resolvermos as atividades de física do primeiro ano, as atividades do PET novo, atividades do volume 4 do PET, do Plano de Estudo Doutorado. Então, vamos fazer as atividades da semana 1 do volume 4. Então, venham comigo para a gente fazer as atividades, para que vocês possam estar entendendo e resolvendo essas atividades. Beleza? Primeira atividade. O PET ele fala de quantidade de movimento. A quantidade de movimento tem relação com a velocidade e a massa. E também do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, se tem variação da velocidade, é gerada uma força, e com isso tem-se um impulso. No exercício número 1, ele fala que uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento, altera sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metros por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Trouxe algumas alternativas, que é a alternativa A igual a 1 segundo, B 2 segundos, C 0,25 segundos, D 0,50 segundos e 7 segundos. Então, o impulso está relacionado com a variação da quantidade de movimento. Então, se tem variação da velocidade, tem o impulso. Assim, o impulso é igual a newtons vezes segundos, a força é dada em newtons, o tempo, segundos, e a variação da quantidade de movimento, que é o ΔQ, é a quantidade de movimento. Lembrando que a força aplicada é de 14 newtons, teve uma variação da quantidade de movimento, uma alteração da quantidade de movimento em 7 kg vezes metros por segundo. Ele quer calcular o tempo de aplicação dessa força. Pelo teorema da quantidade de movimento do impulso, temos que o impulso igual a variação da quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento. Dado força igual a 14 e a variação da quantidade de movimento, 7. Então, temos que 14 vezes o T é igual a 7. Passando o 14 dividindo, achamos que o tempo de aplicação dessa força é 7 dividido por 14, que é igual a 0,5 segundos. Então, a alternativa correta, letra D. O exercício número 2, ele fala de um boxeador, de uma luta de boxe, quando é utilizado o princípio, as teorias do impulso. Então, para uma mesma variação da quantidade de movimento, ou seja, mesmo impulso, tem-se uma relação diferente entre a força e o tempo. Com isso, com esse conhecimento, ele é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos, que são as forças aplicadas. Então, um boxeador experiente é capaz de recuar ou escapar, com isso consegue amenizar os efeitos de alguns golpes. Então, o soco ele pode ser interpretado como uma força ou uma força média F, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador. A cabeça, por exemplo, durante algum tempo T. Então, o exercício falou que foi aplicada uma força de 1.500 newtons, o tempo de 0,08 segundos. O impulso gerado foi de 120 newton vezes segundos. Então, o impulso foi produzido pela força vezes o tempo. Então, para conferir, o impulso é igual a força vezes o tempo. A força é 1.500 vezes 0,08. Fazendo a multiplicação desses dois valores, o impulso obtido foi de 120 newtons vezes segundos. Continuação do exercício número 2. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho, então, se um boxeador aplica um golpe e o boxeador que é inexperiente ele vai na direção desse punho, diminuindo pela metade o tempo T. Então, o tempo de aproximação foi de 0,04 segundos. Qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Quando ele se aproxima do golpe, diminuindo o tempo. Qual vai ser a força produzida? Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Então, temos que o impulso é igual a força vezes o tempo. O impulso é 120 newtons vezes segundos, igual a força vezes
o valor do tempo que foi diminuído pela metade. Então, 0,08 dividido por 2. Temos que 120 igual a força vezes 0,04. Passando esse valor dividindo, a força aplicada é 120 dividido por 0,04. A força deu 3.000 newtons. Então, não foi uma boa ideia o boxeador se mover na direção do punho, diminuindo o tempo pela metade, pois a força dobrou. Antes era 1.500 newtons, agora passou para 3.000. Então, quando ele se aproximou na direção do punho do boxeador, diminuindo o tempo pela metade, não foi uma boa ideia essa estratégia, pois a força dobrou, trazendo mais danos ao boxeador que é inexperiente. Tranquilo? Continuação da atividade número 2. Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário, baseado no princípio de impulso. Então, qual a estratégia ele poderia utilizar para diminuir essa força do golpe? Aqui tem um esquema do boxeador, que ele utiliza o tronco e o braço para aplicar o golpe. Tem uma velocidade do tronco mais a velocidade do braço, é gerada uma velocidade com que o golpe é aplicado. Então, uma alternativa, uma boa estratégia, é o boxeador ir no sentido contrário ao soco. Então, se o boxeador está aplicando um golpe nessa direção, nesse sentido, se o outro boxeador se afastar, ele vai aumentar o tempo. Então, com isso, se você aumenta o tempo, você diminui a força. Tranquilo? Pois nós temos que o impulso é igual a força vezes o tempo. I é igual a impulso, F igual a força e T igual ao tempo. Assim, se você aumenta o tempo, a sua força vai diminuir, a força do boxeador vai diminuir com o mesmo impulso. Assim, se o tempo aumenta, então se a pessoa se afastar do golpe, o tempo vai aumentar e a força vai diminuir. Tranquilo? Isso é uma estratégia que o boxeador pode utilizar para amenizar o soco, para diminuir a força de aplicação do golpe. Uma outra alternativa, como o boxeador utiliza a velocidade do tronco mais a velocidade do braço, tendo uma velocidade total, se ele conseguir, o adversário conseguir diminuir essa velocidade com que o golpe é aplicado, então, uma outra boa estratégia é tentar diminuir a velocidade com que o soco é dado. Pois, quando você diminui a velocidade, a força diminui. Pois, se você diminui a força, você está diminuindo a aceleração. Pois, a variação da velocidade, ela gera uma aceleração. Se você diminui essa variação da velocidade, você está diminuindo a aceleração. E, consequentemente, você está diminuindo a força. Tranquilo? Dado que impulso igual a variação da quantidade de movimento, onde I é o impulso e ΔQ é a variação da quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o tempo e ΔQ é a massa vezes a variação da velocidade. Se essa variação diminui, você está diminuindo a aceleração e, consequentemente, você está diminuindo a força. Tranquilo? Exercício número 3. O exercício número 3 ele traz um gráfico da força, que é dada em newtons no eixo Y, e o tempo no eixo X, dado em segundos. Ele fala que o valor do impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por F vezes T. Então, tem uma força de 40, outra força de 90, tem essa variação da força, um intervalo de tempo de 5 segundos. E ao calcular a área desse gráfico, delimitada por F vezes T, é calculado o impulso. O valor desse impulso é 325 newtons vezes segundos. Então, considerando que o objeto de massa 5 kg sofreu essa variação do impulso, estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo, determine a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Dados, o impulso é igual a 325 newtons vezes segundos, a massa 5 kg
A velocidade inicial, 3 metros por segundo, e a velocidade final é o que o exercício está pedindo. Pelo teorema da quantidade de movimento do impulso, a velocidade final pode ser calculada através dessa fórmula, que é o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, onde variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Substituindo os valores, vamos obter que 325 igual 5 vezes velocidade final menos 3. Fazendo a multiplicação 5 vezes velocidade final e 5 vezes menos 3, obtemos que 325 igual 5 vezes velocidade final menos 15. Passando menos 15 para o outro lado, vamos ter que 325 mais 15 dividido por 5, pois esse 5 que antes estava multiplicando foi passado dividindo a soma de 325 mais 15, é igual à velocidade final. Então, a velocidade final é igual a 340 dividido por 5, que dá 68 metros por segundo, beleza? De posse do valor da velocidade final, que é 68 metros por segundo, a velocidade inicial, que é 3, e a variação do tempo, que é 5, pode-se calcular a aceleração. Assim, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, ou velocidade final, que é 68, menos 3, que é a velocidade inicial, dividido por 5. 68 menos 3, 65, dividido por 5. A aceleração média sofrida é 13 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? E por fim, o exercício número 4. O exercício número 4 ele fala do airbag e o cinto de segurança, que são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil, que são de suma importância, que evita acidentes, que minimiza acidentes, que pode gerar benefícios quando ocorre um acidente, pois pode diminuir impactos, pode até salvar vidas, tranquilo? Então, utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, também de impulso de uma força e da variação da quantidade de movimento, analisa as proposições em F para a falsa e V para a verdadeira. A primeira alternativa: o airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Será que é verdadeiro ou falso? Essa alternativa está incorreta, pois não ocorre o aumento do impulso da força média. O airbag aumenta o tempo de contato, ele vai aumentar o tempo de contato. Assim diminui a força e a velocidade com que a pessoa vai para frente. E de acordo com a primeira lei de Newton, num acidente, como a pessoa está em movimento, ela vai continuar em movimento. Então o airbag ele minimiza esse movimento, aumentando o tempo de contato. Assim você diminui a força e a velocidade. Pois você está aumentando o tempo, então a força vai diminuir. Consequentemente, a quantidade de movimento vai diminuir. Então essa alternativa é falsa. Alternativa B. O airbag aumenta o tempo da colisão do ocupante do carro com o painel? Sim, o airbag vai aumentar o tempo da colisão, diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão? Sim, está correto. Então, com o aumento do tempo, pois o airbag vai aumentar o tempo, então a força de impacto vai diminuir. Então essa alternativa está correta. C. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com movimento retilíneo uniforme? Sim, está correto, pois, de acordo com a primeira lei de Newton, ele fala que um corpo em movimento ele tende a continuar em movimento. Então, o cinto de segurança ele prende a pessoa no carro, evitando que ele continue se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Então, está correto. O cinto de segurança impede que a pessoa continue em movimento, de acordo com a primeira lei de Newton. Pois a pessoa, quando o objeto ou uma pessoa está em movimento, ela vai continuar em movimento. Então, se tem um acidente, a pessoa vai continuar, se tem uma colisão, a pessoa que antes estava em movimento vai continuar em movimento. Então, o cinto vai impedir
que isso aconteça. Então está correto. Tranquilo? Agora, vamos analisar o item D e o item E. O item D. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão? Sim. Aumentando a quantidade de movimento do ocupante? Não. O que está errado nesse exercício é aumentando a quantidade de movimento, pois se ele desacelera, está diminuindo a velocidade. Então, está incorreto. O cinto de segurança desacelera o ocupante, assim diminui a velocidade. No entanto, ocorre uma diminuição da quantidade de movimento. Então, esse item está falso. Item E. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue o movimento por inércia? Está correto. Porque ele, em vez da pessoa continuar andando em movimento, o cinto de segurança ele impede que isso aconteça, diminuindo, nesse caso, e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Está correto? Então, o item E está correto. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.